paz do Senhor, essa é a nossa lição número 10 e a gente vai ler o texto do dia que está em Salmos 44:3, que diz assim: Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço o salvou, e sim a tua destra e o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Amém? Amém. Nessa lição que tem o título por As Lutas dos Hebreus no Tempo da Conquista. Ela trata no livro de Josué, nos capítulos 10, 11 e 12. Fala sobre a conquista das cidades do sul e do norte da terra de Canaã. A gente vai começar falando sobre a guerra no sul, as cidades do sul. Toda vez que o povo de Israel iria conquistar uma cidade, Deus proporcionava a essas cidades um tempo para que eles se arrependessem. Só que os inimigos, os moradores daquela terra, os cananeus, que eles eram inimigos do povo de Israel, eles sempre preferiam guerrear do que se arrepender e se converter ao Senhor. Então eles montavam estratégias. E qual foi a estratégia que eles montaram? Se unir. Como eu já tinha falado na outra lição, eles não eram um povo unido, eles não eram cidades unidas, eles eram cidades grandes, com fortalezas que guerreavam entre si. Então, para enfrentar o povo de Israel, eles se uniram, e foi o que as cidades do sul fizeram. Eles se uniram. Quem convocou essa união toda foi o rei Adonizedeque, que ele convocou as cidades para se unirem, para enfrentarem Israel. Só que eles sabiam que se eles enfrentassem Israel diretamente, eles poderiam ter a maior chance de perder. A probabilidade de eles perderem era enorme. Então o que eles decidiram fazer? Vamos atacar Gibeão, que são os gibeonitas. Atacar o povo aliado, né? Para enfraquecer os hebreus. Exato. Já que eles fizeram isso até... Eu acho que ficaram mordidos, né? Que os gibeonitas se uniram ao povo de Israel através daquele teatro que eles acabaram fazendo, mas acabaram se arrependendo, então se tornaram aliados do povo de Israel. Então eles decidiram atacar Gibeão, e foi o que eles fizeram. E então os gibeonitas enviaram mensageiros ao povo de Israel para avisar Josué que eles estavam sendo atacados pelo rei Adonizedeque. Então Josué convocou os homens de guerra e foi ajudar a Gibeão em função da aliança que eles haviam feito, né? E foi onde aconteceu algo tremendo da parte de Deus em favor do povo gibeonita, que foi onde eles estavam guerreando ali e tudo, e Deus mandou chuva de pedra, chuva de granizo. Antes, pela noite, Josué já havia se programado, pegou toda a gente de guerra, todos os seus guerreiros, todos, e foi de noite, de madrugada, bem na calada da noite, né? Chegando lá, ele interceptou o inimigo antes de chegar a Gibeão. Ele interceptou no caminho, pegando eles. Então, posteriormente esse fato da interceptação, eles pelejaram, guerrearam, e então eles fugiram. Eles fugiram porque eles não esperavam que Israel estivesse esperando eles. Eles esperavam um ataque direto a Gibeão, os gibeonitas, só com eles. Eles não esperavam que Israel estivesse ali. Eles foram surpreendidos. Então, com medo, eles fugiram. E nessa fuga deles, Deus mandou uma chuva de granizo, eliminando praticamente todos. Não sobrou nenhum, né? Isso, e pra gente ver como a maldade deles era tão grande que eles preferiam lutar, né? Eles preferiam guerrear, como eu falei, do que se converter a Deus. Do que se reconhecer o erro, no caso, né? Porque eles estavam em pecado, né? Em pecado. Eles adoravam, é aquilo que a gente falou nas outras lições, eles adoravam vários deuses, e vai dizer mais adiante, eu não vou dar spoiler aqui do que era, mas vai dizer o porquê. Isso, e o povo do sul, ele viu a misericórdia do povo de Israel e de Deus com o povo gibeonita. Só que eles, mesmo assim, eles ainda não quiseram. Ou seja, é o que acontece muitas vezes no nossos dias. A gente vê as maravilhas do Senhor, a gente vê a misericórdia do Senhor, a gente vê vidas sendo salvas, só que mesmo assim existem pessoas que ainda não querem, que ainda preferem viver uma vida de tristeza, uma vida de decepção, uma vida de frustração, uma vida no pecado,
para não querer, para não aceitar se converter ao Senhor. Isso foi o que aconteceu com o povo do sul. Eles preferiram guerrear, preferiram morrer do que se arrepender e alcançar a salvação através de Deus. E, consequentemente, tinha o povo do sul e também tinha o povo do norte. Sim. O povo do norte, aí eu fico pensando, né, eles fizeram a mesma coisa. Eles fizeram a mesma coisa, só que a diferença é que eles eram em poder numérico muito superiores ao povo do sul. Só que entende que a estratégia deles foi a mesma, igual, tipo assim, vamos se unir pra guerrear contra o povo. Poxa, eles já não tinham visto o povo do sul todo perder, morrer, pra fazer a mesma coisa, Eu sabe? penso que já é desespero. Na verdade, é a tamanha incredulidade e o quanto eles eram maus. E quanto eles gostavam de ser maus. Porque às vezes a gente acha assim, eu só sou ruim, não sou mal. Só que a gente gosta de ser ruim. E o povo parecia que gostava do pecado, gostava de fazer aquelas práticas a ponto de ver as mesmas estratégias que eles vão fazer aqui, fazer a mesma coisa, usar da mesma artimanha, do mesmo negócio e sabendo o fim deles. Então, para vocês terem a noção de que o diabo ele não é criativo, mas ele é sagaz. Ele cegou tanto a mente do povo a ponto de fazer eles não quererem se converter ao Senhor e preferirem guerrear, preferirem morrer. Então, o que o rei, né, que teve um rei que liderou, ele juntou também as cidades do norte, e como eles eram em maior número, isso assustou o povo de Israel no sentido de que o povo de Israel sabia que poderia vencer, só que eles estavam há tanto tempo já guerreando, uma guerra atrás da outra, que isso também fazia com que eles cansassem. Só que Deus motivou novamente Josué, dizendo para ele ser forte, ser valente, ser corajoso, e Deus já tinha marcado data e hora Do que ia acontecer. Da vitória do povo de Israel contra os povos do norte. E isso é tão interessante porque às vezes o povo de Israel já vinha de vitórias consecutivas, ou seja, eles ainda assim temiam uma perca, né? Mas mesmo Deus renovou a certeza no coração deles, fazendo isso, dizendo a Josué que no dia tal, na hora tal, aquele povo cairia diante deles. Um detalhe muito importante que nós esquecemos de falar, e alguns conhecedores da palavra devem estar se perguntando, e o evento que Josué pediu para que o sol e a lua parassem. Exatamente, aconteceu contra a luta nós esquecemos aqui de falar, mas eu lembrei agora e estou puxando de volta lá para a luta contra o pessoal do sul, dos povos do sul. Os gibeonitas. Ali quando eles foram atacar os gibeonitas. Além da chuva de granizo, que aconteceu depois do evento da luta deles, durante a luta, Josué pediu para que o sol e a lua parassem. E Deus atendeu o pedido dele. Isso, esse milagre não foi Deus que fez por vontade própria sozinho, não. Foi Josué que pediu ao Senhor e a Bíblia mesmo diz que Deus ouviu a oração de um homem. Exatamente. Então Deus fez isso para honrar a Josué. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. E também mais adiante nós vamos ver o porquê que Deus atendeu, não só por causa da oração de Josué, né, o pedido de Josué, mas também tem um significado por trás disso. Mais adiante nós vamos falar sobre isso. E como a gente estava falando que o povo de Israel estava lutando, em todos os capítulos 10, 11 e 12, fala que o povo guerreou e venceu a fio da espada. Ou seja, eles lutavam com espadas, fundas, lanças, que eram as armas que eles tinham. Só que somente com esses instrumentos, com essas armas, eles não conseguiriam derrotar os povos, porque o armamento bélico dos outros povos era completamente superior ao do povo de Israel. Então, humanamente, não tinha como eles vencer com aquelas armas. Tanto que décadas antes, quando Moisés mandou os espias para ver a terra, os espias voltaram dizendo que eles tinham um alto armamento, que eles eram gigantes, que, nossa, tocou pavor no povo. E daí o povo espiritualmente não estava preparado naquela época. Mas nesse ponto aqui agora, onde nós estamos, onde até é uma época de conquistas, como diz a revista,
o que acontece? Eles espiritualmente eles estavam preparados. Eles estavam preparados por quê? Porque, como diz aqui, eles não dependiam somente das suas espadas, das suas armas, mas eles dependiam exclusivamente de Deus. De Deus. Então, por isso que eles foram vencedores nas batalhas que vieram. Isso. Então, foi onde acabou se estendendo essas batalhas. E um detalhe muito importante que é bom a gente ressaltar aqui para vocês é o seguinte, que durante esse período de batalhas não houveram milagres tão recorrentes como houve no tempo do deserto. Durante um período e outro, eles não viviam de milagres, eles viviam de livramentos, ou seja, livramentos diários. Aí você deve estar se perguntando, ai Rebeca, mas nada, é um milagre, né, Deus nos livrar e tal. Então, nós hoje, nós não vivemos de milagres todos os dias, nós vivemos de livramento, só que a gente não valoriza isso. O fato de nós levantarmos todos os dias e não, digamos assim, não ter uma maravilha, algo extraordinário na nossa vida, não significa que Deus não está conosco. Deus nos dá livramento todos os dias, a todos os momentos, e são livramentos que muitas vezes a gente nem vê, como era o caso do povo de Israel. Muitos desses livramentos eram até invisíveis para eles, mas Deus ainda estava os livrando. Então não é porque não acontece todo dia coisas extraordinárias na sua vida que Deus não esteja com você, ou que Deus não esteja te livrando de alguma coisa. Não é porque os teus olhos não veem que Deus não está fazendo. Isso foi uma experiência que o povo de Israel também passou, diferente do deserto. O deserto eles viam dia e noite o milagre acontecendo na vida deles, né? Exatamente. Todo o tempo. E quando eles conquistaram a terra do norte, né, os povos do norte, eles começaram, durante o processo, né, da conquista, tanto do sul quanto do norte, em nenhum momento Josué permitiu que o povo se esquecesse de Moisés, né, se esquecesse das orientações, das diretrizes e daquilo que Moisés havia ordenado. Eles continuaram, como a gente já falou em outra lição, eles continuaram com o mesmo projeto, com o mesmo plano que Deus havia dado a Moisés, só que seguiram à frente. Como eu falei, né, o plano não mudou. O plano ainda era o mesmo desde Abraão, né, que Deus havia prometido uma terra, que dele faria uma grande nação. Então, assim, o plano não mudou. Simplesmente os protagonistas mudaram, mas o plano continua indo mesmo, entendeu? E Josué fez questão de fazer o povo sempre lembrar disso, de que mesmo que Moisés não estivesse ali, Deus usou ele também, mostrando o que deveria ser feito, o que não deveria ser feito. Então como a gente já falou na lição, a gente não pode esquecer de quem veio antes. A gente deve avançar sim, mas sempre lembrando das orientações, das normas, né, do plano que foi traçado lá no início. Entende? Então, isso fica a dica para vocês verem. Desde o início da lição até agora, a gente já está quase no final, ainda falta um pouco. Em todo momento é lembrado de Moisés, né? E de tudo que Moisés fez durante o tempo em que ele esteve sob a liderança. E vocês lembram quando a gente falou sobre o sol, que foi um momento ali onde Josué pediu, Deus atendeu, e nós falamos que ali tem um significado. O significado é que o povo cananeu, que era um povo idólatra, eles adoravam o sol, a lua, esses eram os deuses deles. Então, naquele momento ali, Deus estava utilizando o sol e a lua para que eles entendessem que Deus é o único Deus que existe. Que Deus, o Deus do povo Israel, era o único Deus que eles deveriam temer, o único Deus que eles deveriam adorar. Era isso que Deus estava mostrando para eles. Não diferentemente no Egito, no episódio lá do Êxodo, quando o povo estava saindo, houve antes as 10 pragas, né? O que aconteceu? Deus feriu o Egito com as 10 pragas, né? O Nilo, que é o que eles adoravam, era um Deus para eles também, o transformou em quê? Em sangue. As águas do Nilo transformou em sangue. Os corpos celestes caindo sobre eles, que eles adoravam também estrelas e outras coisas. Os animais, eles adoravam animais também. Feriu as 10 pragas, foi exatamente isso aí. Deus mostrando para aquele povo, o povo dos egípcios, que Deus é o único Deus, só Ele é Deus. Então, para que você entenda, Deus, Ele faz para que o povo ímpio entenda que Ele é o único Deus.
Exatamente. Glória a Deus por isso. Amém. E para finalizar, Josué, ele matou em torno de 31 reis que pertenciam às 7 nações poderosas ali de Canaã. Os capítulos 10, 11 e 12 de Josué são os capítulos mais, a revista até cita, os mais sangrentos da Bíblia, porque eles mataram tanto os reis quanto os moradores. Até então, a única pessoa que se salvou de Canaã foi Raabe. O resto foi tudo eliminado. E os gibeonitas, né? Claro. Isso. Deus não fez isso porque é mal. Não, porque como eu havia dito ali, eles eram os Canaã vem de Cã, que era filho de Noé, né? Que todos nós sabemos a história, né? Para aqueles que não sabem, surgiram uma boa pesquisa. Mas o que acontece? Era um povo que havia muitas idolatrias no meio deles. E frequentemente as idolatrias deles prejudicavam a Deus no sentido assim, afrontavam Deus. Diariamente eles afrontavam Deus com as idolatrias que eles faziam. Então foi por isso que eles foram mortos. Foi por isso, eles tiveram em todo momento da história, eles tiveram a oportunidade de se arrepender, chegar a Josué, nós nos arrependemos do que fizemos. Eles conheciam a Deus, eles sabiam como é que Deus gostava de ser adorado, eles sabiam, mas eles não queriam saber, eles queriam adorar os deuses deles, entendeu? E Deus se sentia afrontado com isso. Mas em todo momento Deus teve a sua misericórdia, não foi um Deus cruel, não foi um Deus perverso, ele foi um Deus justo. Ele foi um Deus justo, assim como ele era no passado, ele é hoje. Ele é um Deus justo. Então, em todo momento, ele concedeu àquele povo, né, que buscassem a reconciliação, que buscassem a Deus, mas aquele povo não escolheu isso. Escolheu, como a Rebeca disse, escolheu a batalha. E como Israel não é um povo guerreiro, mas sim um povo conquistador, eles obviamente tiveram que entrar em combate com aqueles povos, mas a diferença é que eles tinham a presença de Deus na sua vida. Eles tinham a presença de Deus com eles. Então, até a revista cita aqui que em Salmos, capítulo 27, diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Ou seja, os povos do sul, os povos do norte, os outros povos confiavam em seus cavalos, confiavam nas suas armas, confiavam em tudo que eles tinham, mas eles não tinham o principal, que era o que o povo de Israel tinha, que era Deus em sua vida. Amém? Amém. Essa foi a nossa lição de hoje e tem uma tarefa. A cidade de Canaã já havia sido prometida ao povo de Israel. Em qual momento houve essa promessa da cidade de Canaã? Eles estavam na cidade, aí perderam a cidade, se tornaram um povo cativo, um povo escravo, e aí então Deus levantou Moisés para libertar o povo de Israel da escravidão, e sob a liderança de Josué eles conquistaram novamente Canaã. Então eu quero que você pense aí, dá uma olhadinha ali na Bíblia, que está escrito ali em que momento foi que Deus prometeu essa terra e quem foi que chegou a essa terra. Uma dica, não tá para frente, tá para trás de Josué. Não dá cola, Jonas. Enfim, que Deus abençoe vocês, uma ótima semana e até a próxima. Deus abençoe e até o próximo domingo. Um abraço.